Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de Direito Administrativo e hoje nós vamos continuar aquela aula que iniciamos, na segunda-feira, tratando justamente da responsabilidade civil do Estado. Estão lembrados disso? Bom, nós agora continuamos e vamos falar sobre a responsabilidade subjetiva da administração pública. Pessoal, a responsabilidade da administração pública nem sempre é objetiva, o que é a regra, lembra? O artigo 37 do seu parágrafo 6º, que nós falamos na última aula, quem não viu, dá uma olhadinha lá, tá? Ele trata justamente da responsabilidade objetiva. Ora, ele diz o seguinte, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestem serviços públicos se responsabilizarão pelos atos dos seus agentes, que nessa qualidade de agente, tragam aí algum tipo de dano para terceiros. Tudo bem? Então, deixa claro no parágrafo 6º do artigo 37 que a responsabilidade é objetiva. O agente causou danos a terceiro, pronto. A administração responde por isso. Tudo bem? Porém, não há qualquer lei, nem mesmo a Constituição Federal, que tragam aí alguma regra expressa sobre responsabilidade por danos causados por omissões da administração. No entanto, há de se ter aí claro que a jurisprudência e a doutrina trazem expressamente que resta configurado, eles entendem que está configurado, responsabilidade subjetiva do Estado nos casos de danos causados a terceiro em função da omissão do poder público. Porque veja, quando a gente fala na responsabilidade objetiva, houve uma ação do agente, você concorda? Dei o exemplo na outra aula. O sujeito bate a viatura da repartição no seu veículo. Ora, a administração vai ter que te reparar o dano. Mas isso é uma ação. E quando há uma omissão por parte do Estado? Regra geral, muitas vezes, omissão em serviços públicos. E aí? Neste caso, como eu falei, não há uma regra específica, mas a doutrina e a jurisprudência tratam disso. Eles dizem que o Estado, com base na teoria da culpa administrativa, lembra que nós falamos na outra aula, aquela parte das teorias? Então, aquela parte eu sei, ela é um pouquinho maçante, mas não tem jeito de escapar. Ela demonstra a evolução desse tema, de como era a responsabilidade e como ela foi se transformando no que é hoje. Dentro da culpa administrativa, nós temos aí a responsabilidade objetiva e, em tese, também responsabilidade no caso de omissão. Neste caso, a pessoa que sofreu o dano terá que provar a falta da prestação do serviço do Estado. Ele tem que provar que houve omissão do Estado na prestação do serviço. Provando também o nexo causal entre o dano e essa omissão do Estado. Quer dizer, falamos também na outra aula dos elementos da responsabilidade. Você tem o dano, você tem a causa do dano, não é? Então, no caso, o agente, e você tem que ter um nexo de causalidade. Ora, se foi uma omissão, o sujeito que teve um dano pela omissão, ele tem que provar o dano, provar a omissão e provar que o dano foi resultado da omissão do Estado. Muito bem. Então, provando esse nexo causal, ele deve, então, provar também que entre o dano e a omissão do Estado, figura ali a exigência da responsabilização. Ou seja, ele tem que provar que a administração, na sua atividade regular, poderia ter evitado aí o dano que o agente sofreu. Quer dizer, se houvesse tido a atividade normal, se o Estado tivesse cumprido com a sua obrigação, prestado, vamos dizer, o serviço, vamos imaginar uma situação, não ocorreria aquele dano. É importante salientar, pessoal, que o Estado, na posição de garantidor, de garante, você já ouviu essa palavra, A gente vê muito em direito penal, lembra? Quando a mãe, o pai, tem responsabilidades em prover os filhos da alimentação, água, colocar roupa num momento de frio, ele se coloca como garante. Quando um professor de natação, por exemplo, deixa o seu aluno se afogar, ele está como garantidor, porque ele é o professor, entendeu? O Estado está ali na posição de garante também.
quando concorre com o dano por sua omissão. Entendeu? Com a omissão, ele propicia o dano. Ele tem, nesse caso, a culpa presumida, ou seja, responsabilidade objetiva. Tá? Muito bem. Assim, não cabe ao particular que sofreu o dano provar a omissão do Estado. Somente a este provar a excludente cabível de sua responsabilidade. Quer dizer, o Estado deve demonstrar que houve alguma excludente para que ele não se responsabilize. Entendeu? No caso da responsabilidade subjetiva do Estado, não se faz necessária a individualização da culpa. Isto é, não é preciso provar a negligência, imprudência ou imperícia de um agente público determinado, específico. Porque, vamos lá, quando o sujeito vem com a viatura da repartição, dirigindo lá e bate no meu carro, eu tenho como individualizar quem provocou o dano foi aquele sujeito dirigindo a viatura. Então eu tenho lá o nome do funcionário, eu tenho a placa da viatura. Aqui, quando é por omissão, eu não tenho como individualizar exatamente quem é o culpado. Concorda comigo? Por quê? Porque na verdade é uma omissão. Por isso, é denominada também essa responsabilidade como culpa anônima. Ela é chamada de culpa anônima. Tudo bem? Porque você não tem como definir exatamente quem é o culpado. Ao contrário da responsabilidade objetiva, como regra geral, você tem uma ação, dá para indicar a pessoa. Ó, tem um julgado do STF em que o ministro Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, ele diz assim, ó, eu vou ler para vocês, acompanha comigo. Cabe apontar que o entendimento segundo o qual a responsabilidade civil pelas omissões estatais que ensejam danos aos particulares é, em regra, subjetiva. Beleza. Na modalidade, culpa administrativa. Então, você tem a culpa administrativa. Dentro da teoria da culpa administrativa, você tem algumas espécies. A objetiva e também tem a subjetiva, no caso de omissão. Beleza. E ele continua. É o que pensamos predominar na doutrina e na jurisprudência. Porém, certo é que não se trata de posição consensual, então ele entende que não há um consenso. Parte da doutrina e alguns julgados do STF perfilham, bonito, né? Perfilham a orientação de que a responsabilidade civil estatal é do tipo objetiva. Quer dizer, alguns entendem, mesmo no STF, que a responsabilidade é objetiva, na modalidade de risco administrativo. Em qualquer hipótese, continua Celso de Mello, inclusive nos casos de danos ocasionados por omissão. Então você percebe que mesmo o STF, inclusive já tendo julgado situações desse tipo, na visão do Celso de Mello, ele entende que é sim, se for uma omissão do Estado, você tem uma responsabilização subjetiva. Tudo bem, tudo bem. Agora, ele deixa claro que isso não é pacífico, tá, pessoal? Há, inclusive, doutrina que fala isso, quer dizer, livros, escritores, e também julgados do próprio STF que determinam que a objetiva é mesmo por omissão, tá? Muito bem, paciência. O mais importante é que caberia responsabilização. Ô, João, mas você está falando de omissão, o que seria essa omissão? Por exemplo, a prefeitura não tampou um buraco. Tem lá, né, o asfalto, uma rua, e criou uma cratera, abriu um buraco enorme. E a prefeitura não tampa esse buraco. Já faz aí dias e dias que está lá esse buraco e nada. Muitas vezes até já se avisou a prefeitura desse buraco. Ou então vamos imaginar que a prefeitura foi lá, fez uma obra qualquer e deixou o buraco lá, aberto. E alguém vem, blum, cai lá dentro. Cai com a moto, cai com a bis, cai andando, sozinho. Teoricamente, ele pode pedir uma responsabilização, exigir, houve um dano, claro, vai se machucar. Quebra a moto, ele se machuca, tem ferimentos. Então seria pelo quê? Qual o agente que provocou o dano? Não foi um agente, foi uma omissão. E a gente vê isso acontecer na prática, tá? Muito bem. Vamos ainda fazer uma observação sobre o chamado dano nuclear, tá? Já falamos um pouco disso na outra aula. A Constituição, lá no artigo 21, inciso 23, ele afirma que é responsabilidade civil da União no caso de danos nucleares, e essa responsabilidade, preste atenção,
independe da existência de culpa. Independe da existência de culpa. Não precisa nem ter culpa. Muito bem. A gente tem que raciocinar aqui especificamente sobre esse dano nuclear, né? O Constituinte, quando fez a Constituição, ele quis deixar claro que a responsabilidade civil será do tipo objetiva. Objetiva. Também no caso de omissão do Estado. Porque veja, quando há aí algum problema quanto a um dano resultante aí de algum problema na área nuclear, pode até ter uma ação direta de um agente. Pode. Ou como pode ser simplesmente a omissão, falta de cuidado, de zelo, você entendeu? Aí é importante a gente relembrar, pessoal, que o assunto, além de ser assim, é pouco estudado, né, pela doutrina, ele não é pacífico, tá? Havendo também quem entenda que no caso de dano nuclear, a teoria adotada seria a do risco integral, entendeu? Ou seja, responsabilidade objetiva, porém não se sujeita aí às excludentes da teoria objetiva, tá ok? Você sabe que tem excludentes, né? Bom, ainda tem autores, inclusive, que pensam que não existe diferença entre dano nuclear e os demais situações, os demais danos, entre aspas, né, de responsabilidade civil do Estado, tá ok? Muito bem. Bom, a gente só está salientando porque é um caso, problemas na área nuclear, é um caso que vem expresso na Constituição, né? Por isso é importante a gente ressaltar. Um ponto para a gente ir aí, começando a finalizar o nosso trabalho aqui, com relação à força maior e caso fortuito, pessoal. Muito importante isso. Existe bastante controvérsia acerca de se considerar como excludentes de responsabilidade civil da administração pública há situações que possam caracterizar força maior ou caso fortuito, tá? Quer dizer, isso é discutível. Existe uma dificuldade aí na própria diferenciação, na verdade, entre essas duas figuras. Porque o que é força maior e o que é caso fortuito? Pessoal, ó, veja bem, há autores aos quais eu me filio humildemente, que entendem que força maior seriam situações oriundas de forças da natureza. Então, um relâmpago, uma tempestade, entendeu? Um ciclone, um tornado, sei lá, uma enchente, apesar de que enchente tem que ver, mas, regra geral, forças da natureza, força maior, né? Já o caso fortuito seria situações que às vezes envolvem uma pessoa, a ação de uma pessoa, tá entendido? Existe aí no resultado danoso uma origem humana, tudo bem? É uma visão, eu concordo com ela. Agora, tem autores que entendem completamente ao contrário, pessoal. Que força maior seria resultantes aí de uma ação humana e que caso fortuito seria da natureza. De qualquer forma, isso aí é uma discussão infinita, né? Porque nós temos aí grandes autores de um lado e grandes autores do outro. Então, mas o importante é você ter uma noção do que é essa força maior e esse caso fortuito. Tudo bem? Tá? De qualquer forma, seriam aí ou eventos irresistíveis da natureza, né? Ou eventos inevitáveis que vêm da ação direta do homem. Tudo bem? Muito bem. É uma questão aí muitas vezes imprevisível, né? Mas vamos lá. O problema é que a distinção ela é muito sutil. Pois nos dois casos, a situação é inevitável. Esse é o ponto. Por isso entraria como excludente. É inevitável. Uma, porque não se podia prever. E a outra, porque mesmo estando previsto, nada se poderia fazer para impedir a ocorrência. O nosso direito atual não distingue caso fortuito de força maior, tá? Ele coloca assim no artigo 393 do Código Civil. O caso fortuito e de força maior se verifica no fato necessário, cujos efeitos não era possível prever ou impedir. Quer dizer, a definição está no Código Civil. Não tem como você prever e muito menos impedir. Então veja, não se distingue pela nossa lei, nem pelo aspecto de conceito, nem quanto aos seus efeitos, percebeu? Você encara caso fortuito e força maior como se fosse a mesma coisa ali, tá bom? Para você trabalhar com essa ideia, com os dois institutos. A jurisprudência também não faz aí nenhuma diferenciação, pessoal, entre caso fortuito e força maior. Trata qualquer situação que possa ser enquadrada como uma excludente de responsabilidade contratual objetiva, tá? Isso dentro da modalidade, de novo, do risco
administrativo, quer dizer, na teoria do risco administrativo, tá? Da administração pública e, lógico, das outras entidades delegatárias aí que ela tenha, tá bom? Desde que o dano decorra exclusivamente da ocorrência da situação de caso fortuito ou força maior. Ora, aí não tem como. Se um raio atinge alguma coisa e venha destruir, você não pode culpar o Estado, entendeu? Se você tem uma ventania, um tornado, você não pode culpar a administração pública por isso, entendeu? Se alguém, um caminhão, perde o controle, vamos imaginar um caminhão, tá certo? Um caminhão de boi. O caminhão perde o controle, fica sem freio, vem derrubando tudo, arrancando tudo na frente, bate numa ambulância e arremessa a ambulância em cima do seu carro e pá, a ambulância amassa o seu carro. Eu te pergunto, a culpa é da administração pública? Caso fortuito, na minha visão. Um terceiro, que aí é inevitável, não tinha jeito, ele perdeu os freios, o caminhão, bateu na ambulância, como bateu em vários outros carros, e a ambulância bateu no seu. Você não, muitas vezes até o motorista da ambulância estava lá, mas ele não tinha o que fazer. Você pode culpar a administração, vou entrar com uma ação contra a Secretaria de Saúde porque a ambulância bateu no meu carro. Não dá, né? Não vai ter jeito. Ou, imagine um twister, né? Um furacão, pega lá a ambulância, rodando a ambulância dentro do furacão, né? A vaca lá no meio, junto, aquele trupé, e arremessa a ambulância em cima do seu carro. A administração teve culpa? O motorista da ambulância teve alguma culpa? Foi omissão de algum serviço? Quem imaginar um furacão que levantasse uma ambulância, rodasse, ó o filme do Twister, e arremessasse no seu carro? Força maior. Nesse caso, são excludentes de responsabilidade, percebeu? Bacana, né? Legal, tem excludente. É muito comum na doutrina, inclusive na jurisprudência, pessoal, que o caso fortuito e a força maior excluam, então, a responsabilidade objetiva do Estado. Porque elas afastam o chamado nexo de causalidade. Concorda comigo? Tem um dano. Tem lá a ambulância que bateu no seu carro. Mas tem nexo de causalidade? Não, né? O que é essencial aí para a responsabilidade subjetiva, você concorda? Tem que ter nexo de causalidade. Na modalidade do risco administrativo, você tem que ter nexo de causalidade. Tudo bem? Beleza. Eu lembro que houve uma questão uma vez, numa prova de concurso, em que o sujeito teve o carro apreendido, não sei se eu comentei isso em sala, se eu comentei eu vou repetir. Ele teve o veículo apreendido por danos no veículo, o pneu estava gasto, sei lá o que era. Guardaram no depósito lá da administração pública. Um depósito aberto, onde os carros ficavam guardados. Durante a noite, uma tempestade terrível. Fica um funcionário lá olhando os carros, sim, mesmo à noite, um vigia, entre aspas, né? E um raio atingiu o carro. Destruiu o carro. Aí eu te pergunto, a administração tem culpa do raio ter atingido? E o servidor que está lá cuidando pode ser acusado por alguma coisa, teria que ressarcir? A resposta nesta questão, pessoal, era não, nas duas. A administração não teria que arcar com nada, porque força maior, e muito menos o servidor. O que ele fizesse? Subisse em cima do carro, matasse o raio no peito? É o Super Bowl, Smallville? Não dá, né? Tudo bem? Então, nós temos aí excludentes para essa responsabilização. Tudo bem? Vamos lá. Então, os danos decorrentes de caso fortuito de força maior, não existindo nenhuma ação comissiva do Estado, uma ação por parte do Estado, tá? Esse somente poderá ser responsabilizado se tiver concorrido diretamente, através da sua omissão, com o surgimento do dano. Por haver deixado, por exemplo, de prestar aí um serviço adequado, que fosse obrigação dele fazer. Tá entendido? Assim, nesse caso, pessoal, a responsabilidade, se houver, será subjetiva, tá? Seria subjetiva. Muito bem. Esse pensamento, essa ideia, também vale no caso de danos ocasionados por ato de terceiro. Comprovando que o serviço que a administração deixou de prestar teria impedido efetivamente que o dano, o resultado danoso para o terceiro. Entendeu? Que o terceiro acabasse fazendo aquilo. Então,
temos aí uma visão dessas duas excludentes. Bom, mas como eu falei, não é pacífico. Então, tem um contraponto a essa teoria, né, de indiferenciação aí dos conceitos de força maior e caso fortuito, a qual é majoritária na doutrina. A Maria Silvia Zanella de Pietro e o Celso Antônio Bandeira de Mello, eles defendem que esses eventos, caso fortuito e força maior, são sim possíveis de diferenciação, tá? Para esses dois autores aí, pessoal, a força maior, ela decorre de evento externo, imprevisível, irresistível ou inevitável. Como, por exemplo, um furacão ou uma revolta popular incontrolável. População, os corintianos, tudo, vamos quebrar tudo. Então, já o caso fortuito decorre de um evento interno. Olha a visão que eles têm, né? Ou seja, decorre de uma atuação direta da administração pública, envolvendo aí uma situação similar, anômala e tecnicamente inexplicável ou imprevisível. Por exemplo, uma viatura de um órgão público recentemente adquirida, comprada, que esteja com manutenção em dia, que colide com o carro de terceiro por falha no sistema de freio da viatura. Então veja bem, acabou de comprar o carro é novo, tá dentro, tá tudo certinho, manutenção em ordem, tudo maravilha. Do nada falha o freio e há a colisão. Percebeu? Então, na visão deles, seria isso, tá ok? Muito bem. Seria um caso fortuito, tá? Levando em consideração esses eventos, a de Pietro e o Bandeira de Mello, para eles, somente a força maior é que exclui a responsabilidade civil objetiva da administração. Entendeu? Devido aí ao dano não decorrer da atuação do Estado. Não sendo assim, para esses dois autores, né, o caso fortuito não seria motivo de excluir a responsabilidade do Estado do dano. E eu estou falando isso porque, veja bem, preste bem atenção. Se você tiver uma ação contra o Estado e o juiz tiver o livro lá do Bandeira de Mello ou da de Pietro em cima da mesa dele, e for um caso fortuito, como esse exemplo que eu acabei de dar, a viatura bateu no meu carro. Por quê? Porque falhou o freio do nada. Uma viatura novinha, um carro acabou de comprar e falhou o freio. Tá. Para eles, para esses dois autores, não seria caso fortuito. E a administração teria que responder. Já se for força maior, não. Então, veja como é importante aí você estar a par do que falam os autores. E esses dois autores são grandes autores, tá? Um outro ponto, né, para a gente analisar, são os danos resultantes de obras públicas. Você vê que o Estado está sempre com alguma obra, construindo, fazendo. Então, a responsabilidade civil por danos decorrentes de obras públicas tem que ser analisada sob dois aspectos, pessoal. Preste atenção. Primeiro aspecto é se o dano foi causado pelo denominado fato da obra, ou se foi causado por má execução da obra. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, se a obra está sendo executada diretamente pela administração pública, ou se a execução está a cargo de um particular que tenha celebrado aí um contrato público, né? Um contrato administrativo com o objetivo de fazer a obra. Então tem que ver se é a administração diretamente através de uma secretaria ou se é um terceiro por um contrato para fazer a obra. Vamos lá. Se o dano for causado só pelo fato da obra, a responsabilidade da administração é objetiva. Independente se a administração estiver executando a obra ou um particular que está contratado. Percebeu? Se é pela obra em si que trouxe um dano, não há o que fazer, responde. Aí você tem que o dano foi causado só pelo fato da obra, quando ele decorre, pessoal, da própria natureza da obra. Ou se ele foi causado por um fato imprevisível, inevitável, ocorrido na execução da obra, sem que tenha havido nenhuma irregularidade na sua execução. Tudo bem? Nenhuma irregularidade. Há obras que trazem transtornos, dependendo, sabe quando você tem que fazer lá a fundação da obra, você tem que bater
aquela pancada que você dá no chão para abrir o solo, que eu não sei o nome, mas vamos lá. Aquilo pode trincar a casa de alguém que está do lado ali, que mora do lado, pela pancada. Às vezes explodiu alguma coisa, uma pedra, teve que e danifica. Então, é parte da obra, né? Já no caso de má execução, nesse caso, são irregularidades que são imputadas a quem está realizando a obra. Entendeu? Má execução. São danos causados por culpa do executor. Logo, é necessário saber quem está executando a obra. Se estiver sendo executada pela própria administração, diretamente, Secretaria de Obras do município, do estado, é caso de responsabilidade objetiva, cabendo ação de regresso contra o agente, porque tem ali um funcionário, tem os funcionários, né? Eles vão ter que arcar com isso, servidores públicos. Se a obra estiver sendo executada por um particular que foi contratado pela administração pública, então contratou uma empresa de construção, ele responderá civilmente pelo dano, percebeu? Responsabilidade civil comum, não tem a ver com o Estado. Sendo a responsabilidade subjetiva. Do Estado ela é objetiva. Para particulares é subjetiva. Ou seja, o executor vai ter que se provar que o executor, quem estava fazendo a obra, a empresa contratada lá de construção, se ele teve dolo ou culpa na má execução da obra. Tudo bem? A Lei 8.666, que é a Lei de Licitação, ela inclusive trata dessa hipótese no artigo 70, tá? O artigo 70 diz assim: o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado. Então, a própria lei traz que ele responde. Então, é importante salientar que se a administração concorrer com culpa, tá? Então, a administração tem culpa junto com o executor da obra, no caso da má execução, haverá a redução proporcional da responsabilidade do executor, respondendo cada um na medida da sua culpa pelo dano que foi causado. Percebeu? Então, importante salientar esses dois casos no caso de danos de obra, tá? Porque a administração está sempre com alguma obra. Então, de novo, se o dano é causado só pela obra em si, tá? Pela obra, pela existência da obra, ou se foi má execução, entendeu? Primeiro ponto tem que analisar. É a obra? Não, simplesmente pela obra aconteceu isso. Só de ter que abrir o buraco, de ter pancada, tal, trincou a casa do lado por causa da obra. Ou se houve uma má execução da obra. E outro caso, se é a própria administração que está realizando a obra, ou se é um terceiro que foi contratado aí para fazer essa obra. Tudo bem? Como eu falei, fica aí o nosso comentário. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Olha, eu enviei para vocês o material para que vocês leiam, para complementar esses nossos comentários. Eu peço encarecidamente que vocês leiam. Fiquem muito atentos, inclusive, às teorias, que é uma coisinha um pouco mais chata, mas não é tão complicado. Então, por favor, fiquem atentos a isso. Leiam aquele material. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Hoje, durante a aula, inclusive, nos demais momentos aí que vocês queiram tirar dúvidas, tá certo? Mas, por favor, assistam o vídeo, leiam o material, tá? Pra gente poder conversar, tá certo? Olha, um forte abraço a vocês. Nós nos vemos na próxima aula com uma nova temática, tá bom? Forte abraço, até lá.